Olá, pessoal. Eu sou a professora Rafaela aqui de novo. Sou sanitarista e dessa vez eu vou falar e ficar com vocês com a disciplina de epidemiologia aplicada a serviços de saúde. Essa disciplina, ela é super importante para um sanitarista. Ela é base da atividade de um sanitarista e eu vou focar nela em dois momentos. Nesse primeiro momento, eu vou focar na parte mais da história, da introdução de fatos importantes, do conceito, dos objetivos, dos usos e dos indicadores. Na próxima aula, eu vou focar mais na questão da epidemiologia descritiva e na parte de estudos epidemiológicos, que também é muito importante para quem quer pegar a pegada mais acadêmica dessa coisa de epidemiologia. E aí, a epidemiologia é o estudo, de forma bem grosseira, ela é o estudo daquilo do que afeta a população. Então, para quem trabalha no serviço de saúde, para quem trabalha na gestão do SUS, é importante entender aquilo do que afeta a população, porque entendendo aquilo que afeta a população, ele pode planejar melhor, ele pode monitorar, ele pode avaliar. E se ele planeja as ações, ele consegue ser mais efetivo, que é gerar resultados que mudem a realidade da situação, certo? Então, essa epidemiologia, ela originou-se das observações de Hipócrates. Hipócrates, eu acho que todo mundo talvez conheça, que os médicos fazem geralmente de Hipócrates. Ele, é, antes dele, ele é considerado pai da medicina, e antes dele, as definições de como os organismos eram compostos, de como a gente adquiria doenças e tal, eram muito definições sobrenaturais, definições que pensavam em miasmas, que não tinham muito conhecimento científico. Inclusive, na Grécia Antiga, antes de Hipócrates, se achava-se que o organismo humano era formado por água, terra, ar e fogo, um conjunto desses quatro elementos. E Hipócrates, quando ele chega mais com uma pegada científica, mais uma pegada empírica. Tanto que ele ainda acha que o corpo humano é formado por humores, mas eram humores com nomes biológicos, por exemplo, bile negra. Então ele tem esse teor mais empírico e científico da coisa. Então por isso que ele é muito importante e sempre citado. Tanto que ele é considerado o pai da medicina, por ter essa visão também mais clínica, de anotações das coisas. Então, originou-se dessas observações de Hipócrates, feitas há mais de 2.000 anos, de que fatores ambientais influenciam a ocorrência de doenças. Então, ele lá atrás já tinha essa observação de que os fatores ambientais influenciavam doenças. E hoje, todo mundo, quem não sabe, vai ficar sabendo agora, mas todo mundo que estuda saúde pública tem que entender saúde como uma determinação social, que os fatores ambientais, os fatores sociais influenciam nesse processo de adoecimento. Então, desde lá atrás, por isso que ele é tão importante, lá atrás ele já identificou que fatores ambientais, fatores físicos influenciavam nessas ocorrências de doenças. Então, isso já foi muito, muito, muito importante. E hoje em dia, quando a gente determina processo de saúde-doença, a gente tem que falar muito, sempre frisar, que um processo de adoecimento não está relacionado só em ter ou não um microorganismo no corpo, um agente etológico, mas também está relacionado com os determinantes ou fatores determinantes e condicionantes, que são os fatores sociais, a determinação social. Mas, entretanto, apesar de Hipócrates ser bem conhecido e tal, foi somente no século XIX que a distribuição das doenças em grupos humanos específicos passou a ser medida em larga escala. A ciência vai evoluindo, as coisas vão evoluindo, equipamentos vão sendo descobertos, coisas vão sendo descobertas, e você consegue também fazer uma aplicação melhor desses termos. Então, a epidemiologia ela vai evoluindo, certo? Essa abordagem epidemiológica que compara os coeficientes ou taxas de doenças em subgrupos populacionais. Por isso que é tão importante falar dos indicadores, que a gente vê taxas, coeficientes ou taxas, índice, proporções. Aqui são super, hiper, mega importantes. Hoje em dia, sem um indicador, ninguém consegue fazer saúde pública, porque a gente precisa entender o que afeta a nossa população. E uma forma de expressar o que afeta a nossa população é utilizando dos indicadores de saúde, tá? E
tornou essa comparação através de indicadores, tornou-se uma prática comum no final do século XIX e início do século XX. Hoje, indicador é uma coisa essencial. Quem estuda epidemiologia tem que saber que vai ter que entender dos indicadores de saúde, como calculá-los, a sua importância e aplicabilidade. A sua aplicação foi inicialmente feita visando o controle das doenças transmissíveis, porque, antigamente, praticamente, nosso perfil epidemiológico era de doenças infecto-contagiosas. Depois da Revolução Industrial, foi que a gente começou a ter doenças relacionadas ao trabalho. E aí, a gente passa depois, mais na frente, a ter um perfil duplo, né? A gente tem alguns países que só tem um perfil agora de doenças e agravos não transmissíveis, mas ele tem países que tem aquele perfil de doenças infecto-contagiosas e doenças e agravos não transmissíveis, tá? E, posteriormente, no estudo das relações entre condições ou eventos ambientais e doenças específicas. Vai sempre estar a questão dos agentes ambientais na jogada, para mais na frente a gente conseguir pensar esse conceito ampliado de saúde, que enxerga os fatores determinantes e condicionantes de saúde, que são os determinantes sociais, socioeconômicos, sociopolíticos, socioculturais, certo? E na segunda metade do século XX, esses métodos foram aplicados para doenças crônicas não transmissíveis, porque, como a gente falou lá no começo, esse perfil epidemiológico era mais de doenças infecto-contagiosas ou infecto-parasitárias. Depois, a gente agora também tem esse perfil de doenças crônicas não transmissíveis ou doenças e agravos não transmissíveis. As famosas, deixa eu pegar a canetinha aqui, as famosas DANTs, doenças e agravos não transmissíveis, tá? Tais como doenças cardíacas, do câncer e, sobretudo, nos países industrializados. Essas doenças são as doenças que mais matam as pessoas hoje no mundo, tá? Como também a gente vive com hipertensão, com diabetes, com acidentes de transporte, com violência, tá? Por isso que não chama mais doenças crônicas não transmissíveis, mas doenças e agravos não transmissíveis. Lembrando que a gente vive no Brasil tanto com as DANTs como com as DIPs, que são as doenças infecto-parasitárias. E aí, quando se fala de epidemiologia, a gente tem que sempre se tem que falar desse cara. John Snow, ele é considerado por muitos o pai da epidemiologia, porque ele fez estudos famosos relacionados à epidemia de cólera em Londres. A cólera matava muita gente, mas não se entendia na época como era feita essa transmissão da cólera. Entendia-se que era uma doença infecto-contagiosa, mas não sabia se era de pessoa por pessoa. Não tinha essa concepção. E aí, com esse mapinha aqui, que ele fez o mapeamento dos óbitos por cólera no distrito de Soho, em Londres, ele foi mapeando e colocando no mapa pontinhos que eram relacionados aos óbitos de cólera, certo? E aí ele percebeu que o maior número de casos estava próximo de um abastecimento de uma das fontes de abastecimento de uma das companhias de águas de Londres. Então aí ele finalmente conseguiu fazer uma correlação entre que a cólera poderia ser transmitida por água contaminada, porque nessa fonte aqui tinha-se a contaminação da fonte de água, certo? Aqui no livro que ele publicou, você consegue ver que existiam duas companhias de abastecimento de água, a Saltmark e a Lambert. Ele colocou a população e colocou as mortes. Daí ele fez uma taxa, dividiu as mortes para fazer uma correlação a cada 1.000 habitantes. Então ele viu que nessa companhia abastecedora de água, o número de óbitos era 5 vezes maior. Então ele conseguiu fazer essa correlação de que a contaminação da água estava relacionada com o maior número de casos de cólera, certo? Então pode parecer super simples para nós agora ter esse pensamento, mas na época foi uma coisa bem inovadora. E isso é a base da epidemiologia. A gente precisa entender que como as coisas afetam a nossa população. Por que a transmissão de uma doença está mais relacionada ao mosquito, porque está mais no bairro do que está mais no outro, porque a pandemia da Covid-19 começou em bairros nobres
do Recife, depois partiu para os bairros da periferia. Tudo isso é importante. Hoje em dia, uma ferramenta muito utilizada para essas coisas de mapeamento, que é super importante, tanto que a saúde da família trabalha com territorialização, é o georreferenciamento, geoprocessamento. A gente consegue colocar no mapa dados georreferenciados por imagem de satélite e tal. E disso a gente fazer geoprocessamento em saúde, fazer inferências e relações com os dados que estão no mapa, com processos de adoecimentos, agravos, doenças e tal. Então, hoje em dia, quem tem a oportunidade de adquirir conhecimento nessa área de geoprocessamento, massa, ajuda muito para quem trabalha com epidemiologia, porque você consegue colocar tudo de forma melhor em mapas e georreferenciar bem direitinho todas as informações. Eu já consegui fazer um curso, mas foi um curso bem básico, e ajudou muito. Ele me explicou um pouco do que é georreferenciamento. A gente utiliza muito geografia no georreferenciamento, entender coisas de cartografia. Mostrou os principais programas que a gente usa para trabalhar com georreferenciamento, como fazer mais ou menos. Então, na época, eu fiquei apaixonada. Só que como eu não trabalho diretamente com esse tipo de informações, eu não consegui pôr em prática. E essas coisas você precisa pôr em prática. Então, se você tem a oportunidade de trabalhar no espaço, que você pode estimular e desenvolver essas atribuições de geoprocessamento e georreferenciamento, ótimo. Ajuda muito na epidemiologia, certo? E aí, uma das principais autoras importantes quando se fala de epidemiologia é Roqueirol. E aí, no livro dela, ela traz que a epidemiologia é a ciência que estuda o processo de saúde e doença. E aí é bom frisar esse termo de processo de saúde e doença, porque é muito importante entender o que é esse processo. Quando a gente estuda processo de saúde e doença, a gente sempre fala muito em relação a um período de pré-patogênese e um período de patogênese. No período de pré-patogênese, os fatores estão ali interrelacionando, mas ainda não há uma interação, ainda não há um estímulo. E no período de patogênese, existiam algumas fases e alguns desfechos que a doença segue. Então, se eu conheço bem essas fases, eu consigo atuar com níveis de prevenções mais efetivos. E tanto nós temos níveis de prevenção primária, secundária, terciária e quaternária. Então, é importante entender esse processo de saúde-doença e ainda entender que nele tem, além de ter a clínica e a biologia, neles também tem a determinação social, tá? Então, ela estuda esse processo de saúde-doença, que é a gente entender como é que a gente fica saudável, como é que a gente fica doente, entendendo essa história natural da doença na sociedade, analisando a distribuição da população e os fatores determinantes das enfermidades, que vão além de fatores biológicos. Repito mais uma vez, tem que se pensar também nos fatores determinantes sociais, certo? E os ambientais. Danos à saúde e eventos associados à saúde coletiva, sempre pensando na coletividade. Por isso que é o estudo daquilo que afeta a população. Ela é muito importante para propor medidas. Ela, por conhecer e entender o que está afetando aquela população e entender quais são seus determinantes, ela consegue propor medidas específicas para cortar essa cadeia do processo de saúde e doença e a gente conseguir resultados mais efetivos. Ela propõe medidas específicas de prevenção, controle ou erradicação de doenças, fornecendo indicadores, porque a gente tem que trabalhar com dados, que sirvam de suporte ao planejamento, à administração e à avaliação. Então, sem epidemiologia, a gente não conhece. Se a gente não conhece, a gente não gera indicadores que são dados. Se a gente não gera indicadores, a gente não consegue planejar, a gente não consegue monitorar e a gente não consegue avaliar. E se a gente não planeja, o povo, esse dinheiro do SUS que o povo tanto reclama que não tem, vai ficar cada vez menor. A gente não consegue ter resultados efetivos. A gente pode até gerar resultados, mas a gente não consegue ser efetivo, que esses resultados realmente mudem a realidade. Um exemplo claro de resultados efetivos que a gente tem é o tão famoso Programa de Saúde dos Eventos Comunitários de Saúde, o PACS, que conseguiu diminuir muito os indicadores de mortalidade infantil no Nordeste, quando ele foi instituído. E foi tão exitoso
que depois virou Programa de Saúde da Família e hoje é a estratégia prioritária do Ministério da Saúde, como se fala, é saúde da família, a famosa estratégia de saúde da família. E aí, quais são os objetivos principais dessa epidemiologia? Primeiro, tem que descrever a distribuição, analisar a tendência, se a doença vai aumentar, se a doença vai diminuir, e a sua magnitude, a gravidade dessa doença. Quantos casos vão ter, dos problemas de saúde nas populações humanas. Ela é uma ciência bem descritiva, mas ela também consegue ser analítica, que é a parte dos estudos epidemiológicos que a gente vai ver na próxima aula. Consegue também proporcionar dados essenciais para o planejamento, como a gente falou no slide anterior, execução e a avaliação das ações de prevenção, controle e tratamento das doenças, bem como estabelecer prioridades. Infelizmente, quem trabalha na saúde pública não consegue abarcar todos, nem todos os agravos, nem todas as doenças. Então, é preciso elencar prioridades, porque se eu sei as minhas prioridades, eu consigo trabalhar de forma cada vez mais equânime. Então, a ciência que vai me mostrar quais são essas prioridades é a epidemiologia. Então, ela é essencial para esse planejamento e execução e avaliação das ações, certo? E ela também tem o objetivo de identificar fatores etiológicos nas gênesis das enfermidades, ok? E quais seriam os usos dessa ciência? Primeiro de tudo, diagnóstico da situação de saúde. Todo sanitarista que começa a fazer uma residência, na primeira disciplina que a gente faz diagnóstico da situação de saúde. O primeiro exercício que a gente tem uma cidade, a gente tem que fazer o diagnóstico dessa cidade. Então, a gente tem que usar dados demográficos, dados epidemiológicos, de mortalidade, de morbidade, de natalidade, aprender como fazer esse diagnóstico, certo? Então, o principal uso mesmo seria essa questão do diagnóstico da situação de saúde. Por exemplo, também, quando a gente tem uma conferência de saúde, que a gente tem um plano de saúde depois de uma conferência, essa conferência, ela ocorre depois que a gente conseguir fazer uma avaliação dessa situação de saúde. E para avaliar essa situação de saúde, é preciso ter sido feito um diagnóstico antes. Então, se vocês pegarem um plano de saúde de uma conferência de Recife, do que for, do Estado, do governo nacional, lá, com certeza, vai ter informações epidemiológicas daquela cidade, como morrem, como nascem e como adoecem as pessoas daquela cidade, tá? Lembrando que a epidemiologia não trabalha sozinha, ela precisa usar outras ciências, ela é uma disciplina, ela é uma ciência interdisciplinar, certo? Serve para fazer investigação etiológica, determinação de risco, aprimoramento na descrição do quadro clínico, determinação de prognósticos. Uma coisa que a gente usa muito com prognóstico, por exemplo, quando a gente usa uma taxa de letalidade, a gente tem um prognóstico para aquela doença. Por exemplo, a letalidade para raiva é 99%. Então, quer dizer que de 100 pessoas que pegam raiva, 99 vão morrer. Então, eu consigo determinar o prognóstico da doença. Na Covid-19, por exemplo, a letalidade é em torno de 5, 6%. Então, a gente sabe que é uma letalidade mais baixa, por exemplo. Então, isso também é bem importante. Para identificação de síndromes e classificação de doenças. Verificação do valor de procedimentos diagnósticos, trabalhando com outros sistemas de informações como o CIA, que é o de ambulatorial, e o CH, que é o hospitalar. Planejamento e organização de serviços, que é o prioritário. Avaliação das tecnologias, programas ou serviços de saúde. Análise crítica de trabalhos científicos, também dá para se usar, mas os principais seriam no planejamento, na avaliação, na determinação e no diagnóstico da situação de saúde. Tá? Planejamento e avaliação são coisas necessárias nos serviços de saúde e quem trabalha na ponta, na saúde pública, na gestão, não consegue muito fazer isso. Sempre trabalha muito apagando incêndio e termina a gente sofrendo muito nessa qualidade da gestão de serviços de saúde do SUS, nessa efetividade do Sistema Único de Saúde. Então, como eu tinha falado, essa ciência, que é a epidemiologia, ela é uma ciência interdisciplinar. Então, essa epidemiologia, ela trabalha com ciências sociais, demografia, ela precisa da microbiologia, da biologia raiz em si,
virologia, Covid-19, entender o mecanismo de ação do SARS-CoV, como ele se comporta na população e tal. A clínica, que também é preciso, toxicologia, quem trabalha com epidemiologia nos cálculos de indicadores não foge da bioestatística, certo? Então, ela sempre trabalha com outras disciplinas. A gente que trabalha muito com indicadores de saúde, mortalidade e natalidade, a gente trabalha também muito com dados do IBGE, que são dados de demografia. Então, a gente sempre vai precisar de outras informações de outros locais, certo? E aí, precisamos falar de indicadores de saúde, porque é muito difícil a gente avaliar saúde, é muito difícil a gente mensurar saúde. Então, a gente termina mensurando a falta de saúde para inferir sobre a qualidade de saúde da população. E para a gente mensurar essas informações, tem que ser através de indicadores. E sempre quando se fala de indicadores, é bom falar a diferença de três coisas: número absoluto, índice e ou coeficiente ou taxa. O número absoluto é um número absoluto, minha gente. É tipo 1.000 casos de dengue. Tá, só me disse que tivesse 1.000 casos, mas não me disse qual bairro foi mais, qual faixa etária afetou mais, se foi mais homem, se foi mais mulher. Tu me dá informação de nada, é apenas um número, certo? Quando a gente fala de índice, a gente tem que falar entre razão e proporção. Qual a principal diferença entre as duas? Razão é utilizado para designar um valor comparativo. A palavra-chave é essa, a comparação, instituído por fatos ou medidas. Exemplo, vou fazer uma comparação entre um dado e outro, são dados diferentes, são informações diferentes. O número de médicos a cada 1.000 habitantes, quantos são? O número de leitos a cada 1.000 habitantes, quantos são? Veja que o numerador e o denominador são grupos de informações diferentes. Quando a gente está falando de proporção, é também uma relação, mas é uma relação entre dois valores, de modo que sempre o numerador é um subgrupo do denominador. Então, o tipo de informação que vai estar no numerador é o mesmo tipo de informação que vai estar no denominador. Habitantes, faixa etária, sexo, certo? Sexo, médicos, habitantes, como eu já tinha falado. É sempre que um numerador é um subgrupo do denominador. Então, em geral, ele é expresso em porcentagem. Por quê? Como o numerador é um subgrupo do denominador, vai ter sempre um número menor que 1. E aí a gente expressa ele em porcentagem. Exemplo, quando a gente estratifica o número de óbitos por faixa etária, a gente está sempre utilizando um numerador que é um subgrupo do denominador, certo? E coeficiente ou taxa, a palavra-chave aqui é que eles expressam risco. É uma relação entre dois números, obtida por uma divisão, e que sempre expressa um risco. O coeficiente de mortalidade geral no Brasil, estou chutando, é 10 a cada 100 mil habitantes. Então, o risco a cada 100 mil habitantes é que 10 morram. Ele traz esse tipo de informação. Então, a gente pode trabalhar com número absoluto, a gente pode trabalhar com índice, ou a gente pode trabalhar com coeficiente ou taxa, certo? E aí, quais são esses principais indicadores? Primeiro, a gente trabalha normalmente com dados de mortalidade, com dados de natalidade e com dados de morbidade. Quando a gente está falando de mortalidade, a gente está falando de óbitos. Então, esses coeficientes de mortalidade representam o risco de morrer. Ou seja, o denominador estará sujeito a apresentar o mesmo evento que o numerador. Portanto, o denominador é o grupo de expostos ao que quer se medir. No denominador, a gente sempre vai ter que determinar qual é o grupo de exposição. Mortalidade geral. Qual é o grupo que está exposto? Qual é o grupo que está correndo o risco de morrer? A população brasileira toda. Mortalidade infantil. Existe um grupo específico de pessoas que são expostas a esse tipo de mortalidade. Mortalidade pelo sexo feminino. A população é feminina, não é todo mundo. Certo? A gente precisa ter cuidado como a gente vai determinar esse numerador e esse denominador. Ok? No momento do cálculo,
Ambas as frequências, ou seja, os números do numerador e do numerador, devem estar em números absolutos. Na hora de usar porcentagem, tem que usar o número absoluto. Tantas mortes por tantas mortes. Ou, ou tantas mortes por tanta da população, certo? E sempre multiplicado por 1.000. A gente, os coeficientes de mortalidade multiplicam por 1.000, os coeficientes de morbidade multiplicam por 100.000, e por aí existe sempre um padrão da gente multiplicar esses dados, certo? Deve vir acompanhado da unidade de referência, ou seja, 10 a cada 1.000 habitantes, 10 a cada 1.000 casos, 10 a cada 1.000 homens, 10 a cada 1.000 mulheres, e por aí vai. É preciso determinar essa referência. Não adianta dizer só 10 a cada 1.000. 10 a cada 1.000 o quê? É importante determinar esse o quê, certo? Por isso que ele deve vir acompanhado da unidade de referência. Um dos principais coeficientes de mortalidade que a gente usa é o coeficiente geral de mortalidade ou o coeficiente de mortalidade geral. Pode ser chamado das duas formas. E aí, qual é o nosso grupo de expostos? Seria a população total. Quem está exposto a morrer de forma geral? Todo mundo. Agora, sempre ajustado para um período. E esse período a gente coloca ao meio do ano. Certo? E quem é o numerador? A gente quer medir mortalidade. Então, o numerador é o número de óbitos de uma população em um determinado ano. 100 vezes 1.000. Certo? Ele é bem simples de fazer, bem fácil de fazer, mas é um coeficiente importante, porque a gente infere sobre a qualidade de saúde daquela população. Outro coeficiente também muito importante é o coeficiente de mortalidade infantil. Porque esse coeficiente de mortalidade, ele indica as condições de vida de uma população, de um país, por exemplo. Porque ele mede a probabilidade de sobreviver ou morrer em crianças até 1 ano de idade. Então, se você tem um alto coeficiente de mortalidade infantil, é porque está morrendo muita criança até 1 ano de idade e você está com condições sanitárias, econômicas e sociais péssimas. Então, ele é um excelente indicador para medir esse coeficiente de mortalidade, para medir essa qualidade de vida da população. E com um coeficiente, a gente consegue fazer comparações em diferentes países, por exemplo. Tá? Porque a gente sempre insere a cada 1.000 habitantes, a cada 1.000 nascidos vivos. Então, com esses coeficientes, a gente consegue fazer essa comparação. Então, ele é um coeficiente que sofre influência das condições do ambiente, inclusive aspectos econômicos e financeiros, e também do social. Tá? Ele é composto pelo coeficiente de mortalidade infantil neonatal ou infantil precoce e o pós-neonatal ou infantil tardio. A gente pega esse período de 0 a 1 ano e divide em duas partes, o neonatal e o pós-neonatal. Tá? Eu falo sobre ele já já. Mas, de forma geral, esse mortalidade... E outra coisa, quando a gente quer saber a mortalidade infantil, a gente pode calcular o neonatal, calcular o pós-neonatal, somar, dar a mortalidade infantil geral. E quando a gente está falando de mortalidade infantil, que grupo está exposto a essa mortalidade? É toda a população brasileira? Não. É apenas os nascidos vivos. Então, o denominador nesse caso são o número de nascidos vivos. Ele vai me dizer, desses nascidos vivos, quantos óbitos foram de menores de 1 ano. Agora, lembrando que a gente considera até 1 ano. Tá? 2, 3, 4 anos não considera mais como mortalidade infantil. É o número de óbitos de menores de 1 ano vezes 1.000. Lembrando que é sempre no período e sempre em uma localidade específica. E aí ele subdivide-se em neonatal e pós-neonatal. Neo é novo, é próximo à natalidade. Então, esse coeficiente neonatal, ele está relacionado à morte de crianças até 28 dias. Então, 27 dias. De 28 dias para frente, não são 28 dias completos, é até 27 dias. De 28 dias até imediatamente antes de completar 1 ano, já é o pós-natal. Então, como ele está ali próximo ao nascimento, esse coeficiente, quando ele está
com um pouco mais alto, ele está muito relacionado às mortes decorrentes de problemas relacionados à gestação ou parto, ou fatores congênitos e genéticos. Aquela doença que você não tinha como evitar, certo? E ele ainda pode ser dividido entre precoce e tardio. Se eu pegar as óbitos só de 0 a 7 dias, é neonatal precoce. Se eu pegar de 7 a 27, é neonatal tardio. São divisões que é muito detalhezinho, mas é importante vocês saberem que neonatal está relacionada próximo ao nascimento. Então, está relacionado a problemas da gestação ou parto, ou fatores congênitos e genéticos. Não está relacionado a fatores de condições sanitárias, por exemplo. E ele é até 28 dias, mas sem ser 28 dias completos, até 27 dias completos, certo? Então, meu denominador vai ser minha população exposta, que continua sendo os nascidos vivos. E o meu numerador, os óbitos, só que até 28 dias, vezes 1.000. Já o coeficiente pós-neonatal, ele pega de 28 até antes imediatamente completar um ano de vida. Então, ele está relacionado mais às condições sociossanitárias, condições ambientais e econômicas. E as principais causas de morte nesse indicador é de consequências a doenças infecciosas e parasitárias. Então, quando você estratifica o coeficiente de mortalidade infantil e o pós-neonatal está mais alto, você está relacionado às questões sanitárias. Quando o neonatal está mais alto, são questões relacionadas a uma má gravidez, um parto mal feito, um pré-natal mal feito, tá? Então, você consegue atuar de forma diferente, planejações de forma diferente, ok? Então, nosso denominador é o quê? Ainda os nascidos vivos. E quem vai estar no numerador? O número de óbitos. Só que agora eu quero de 28 dias até antes, imediatamente, completar um ano. Certo? Vezes 1.000. É até menores de um ano. Não se coloca o de quem tem um ano especificamente, não. Antes de completar um ano. Outro coeficiente de mortalidade também muito utilizado é o coeficiente de mortalidade materna, que ele traz uma relação entre o número de mortes por causas maternas em mulheres grávidas ou até 42 dias após o parto, que seria o puerpério, e o número de nascidos vivos. Como ele traz informações de coisas diferentes, no numerador eu estou pegando mulheres, no denominador eu estou pegando nascidos vivos, ele deveria ser mais corretamente chamado como uma razão de mortalidade materna, tá? Então, como eu estou falando de mortalidade materna, esse indicador está muito relacionado às questões relacionadas à assistência pré-natal e ao parto. Então, eu quero saber do tanto de mulher que teve, do tanto de nascidos vivos, quantas mulheres morreram em decorrência de condições relacionadas ao parto ou ao puerpério, tá? Causas maternas relacionadas ao parto e ao puerpério. A mulher está no puerpério, mas morreu de acidente de trânsito, não tem nada a ver. Não é causa materna, tá? Então, no denominador, eu pego os nascidos vivos e no numerador, eu quero os óbitos. Mas eu quero os óbitos das mulheres que morreram durante a gestação, o parto ou pós-parto até 42 dias, que a gente chama de puerpério, ok? Vezes 100.000. Esse tem a observação que não multiplica por 1.000, mas multiplica por 100.000, ok? E existem vários outros. A gente pode pegar esse coeficiente de mortalidade e certificar por causa, por uma doença específica, por sexo, por idade, coeficiente perinatal. A gente pode sair certificando esses coeficientes de mortalidade. Mas, de longe, realmente, os que são mais conhecidos e mais utilizados são a de mortalidade geral, mortalidade materna, mortalidade infantil, tá? E quando a gente fala de índices relacionados à mortalidade, existem dois que são bem famosos. Um é esse índice de Sauer-Emura e a curva de proporcionalidade de Moraes. Nesse índice, a interpretação é um pouco diferente. Aqui no nesse índice, ele pega o número de óbitos com 50 anos ou mais e no denominador ele quer o número de óbitos totais. Ou seja, ele vai dar a relação dos óbitos de todo mundo que morreu
quantos foram só de 50 anos ou mais? Então, quanto mais gente morrer com 50 anos ou mais, melhor a qualidade de vida da população. Sacou? Então, ele não mede o risco, porque ele não é o coeficiente. Mas ele diz, tá, morreu 85% dos óbitos do Brasil foram por pessoas com 50 anos ou mais. Então, tá querendo dizer que aquela população tem uma qualidade de vida boa, porque morre mais velho. Se fosse um indicador que fosse, se esse número fosse bem menor, eu estou querendo dizer que está morrendo muita gente mais nova do que gente mais velha. Então, ele tem uma interpretação diferente. E ele é subdividido em 4 grupos. Grupo que você coloca igual para 75%, qualidade de vida massa, entre 50 e 74, entre 25 e 44 e inferior a 25%. Então é importante lembrar que aqui a interpretação é diferente. Eu quero 50 anos ou mais. Quanto maior o número aqui, melhor. Porque quanto mais gente morre com 50 anos ou mais, melhor a qualidade de vida daquela população, porque está morrendo idoso. Certo? E o outro também bem famoso é a curva de mortalidade populacional de Moraes, que são 4 curvas. E ele determinou essas curvas tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Algumas têm uns nomes diferenciados. Essa curva aqui, que parece um V deitado, ela é uma curva de nível de saúde muito baixo da população. Por quê? Morre muita gente, ó, nessa faixa etária aqui. Morre muita gente, ó, o crescimento aqui, na idade economicamente ativa. E ainda também morre uma quantidade grande de pessoas com 50 anos ou mais, que aqui é a porcentagem. Então, o nível de saúde é muito baixo. Já no tipo 2, que é o J invertido que a gente fala, é o nível de saúde baixo ainda, porque também morre muita gente nessa faixa etária aqui, os nascidos vivos, mas veja que na população mais adulta, a gente diminui essa inclinação, e 50 anos ou mais, ó, também é alto, mas é um pouquinho menor do que do tipo 1. Já no tipo 3, a gente tem um nível de saúde regular. Ainda morre nascidos vivos, mas diminui um pouquinho a inclinação do adulto e morre bem mais, ó, 50 anos ou mais. Tá vendo que tá subindo essa curva dos que morrem 50 anos ou mais? Então, é um nível de saúde já regular. Porque quanto mais morre gente nessa faixa etária, melhor a qualidade de vida. E essa tipo 4, que é o formato que a gente chama em J, veja que morre pouquíssimos nascidos vivos e morre muita gente em 50 anos ou mais. Então, é um nível de saúde elevado, porque as pessoas estão vivendo bem, estão vivendo mais e estão morrendo mais velhas. É a famosa curva de mortalidade proporcional de Moraes, certo? Já de natalidade. Quando a gente fala de natalidade, esses dados de nascimento, eles são importantes para o planejamento dos serviços de assistência materna infantil, incluindo vacinação, tá? Porque eu estou falando de nascimento. Está relacionado à gravidez, ao parto e ao puerpério, certo? Então, seria coeficiente geral de natalidade. As atividades, tá? São relacionadas à gravidez, ao parto e ao puerpério e ainda na puericultura. Esse coeficiente pode ser o coeficiente geral de natalidade ou o coeficiente de fecundidade, geral ou total. Fecundidade é a gente saber desses nascidos vivos, desses nascimentos, quantos foram com mulheres em idade fértil, para a gente entender qual é o coeficiente de fecundidade daquela população. E nós também temos os coeficientes ou indicadores de morbidade. E quando a gente está falando de morbidade, a gente está falando de adoecimento, doença. Então, os dados de morbidade referem-se ao adoecimento de uma população em um determinado período. Os principais são quais, minha gente? Incidência e prevalência. Qual é a principal diferença do outro? Incidência é a medida de risco. Como é que ele é calculado? Primeiro, quem é a população que está sob risco? Todo mundo. População sob risco. Pode ser se eu quero saber a incidência de novos casos nas mulheres, novos casos de hipertensão em mulher, a incidência de hipertensão em mulheres, a minha população vai ser só mulher. Eu preciso determinar essa população sob risco. Mas a principal diferença é que nele a gente coloca no numerador apenas os casos novos da doença. Que eu quero medir um risco vezes 1.000. Exemplo, entre 4 crianças pré-escolares acompanhadas durante um ano, sempre também tem que ter um período, tá? E um local
espaço determinado. Foram diagnosticados 2 casos de sarampo. Então, foram 2 novos casos de sarampo para 400 crianças. 0,005, 0,5%, 5 casos a cada 1.000 crianças. Então, ele está dizendo que a cada 1.000 crianças, 5 têm um risco de adoecer por sarampo. Já o coeficiente de prevalência também é uma medida de morbidade de adoecimento, mas ele mede a força com que subsistem as doenças na coletividade. Quando eu falo que se estivesse falando 5 a cada 1.000, eu estava querendo dizer que a cada 1.000 crianças, 5 têm sarampo. E não que 5 correm o risco de ter sarampo. Sacou a diferença? Então, no denominador é a população exposta, mas no numerador são o número de casos conhecidos. Quando a gente está falando casos conhecidos, são casos novos, mas os casos antigos. Lembrando que nesses casos antigos tem que tirar os óvulos, tem que tirar as curas, certo? Ou a população que saiu daquele local. Um exemplo, entre as mesmas 400 crianças submetidas a exames paravitológicos de fezes, no início do ano, foram encontrados 40 com exame positivo para os caridias. Então, foram 40 casos. Aquele ele não definiu quantos já eram antigos, quantos foram novos, mas foram 40. Então, é 40 dividido por 400. Uma prevalência de 100 casos a cada 1.000 crianças. Então, a cada 1.000 crianças, 100 tem as caridias. Sacou? Essa é a principal diferença que a gente precisa entender entre incidência e prevalência. Outros de morbidade também que tem sido muito falado agora nessa pandemia da Covid-19 é o coeficiente de letalidade. Ele mede o risco de adoecimento. Então, quando a gente diz que a letalidade da raiva é de 99%, então de 100, 99 pessoas que tiverem raiva vão morrer. Mas quando a gente diz que a letalidade eu nem sei quanto é a letalidade, mas por exemplo, a letalidade da gripe, uma gripe normal, deve ser a 0, alguma coisa. Então, da maioria das pessoas que pegam gripe, a maioria delas vão ficar curadas. Não vai ter uma síndrome respiratória aguda grave, por exemplo. Na Covid-19, a letalidade dela gira em torno de 5 a 6%, e ela ainda está superestimada porque a gente não testa muito a população. Então, quando a gente calcula essa letalidade, é o risco de adoecer e morrer. Tá? Então, no denominador, eu quero o número de pessoas que tiveram aquela doença. Então, eu quero o número de doentes. No numerador, eu quero o número de mortes por aquela doença. Então, de todo mundo que pegou a doença, tantos morreram. Estão pegando um risco de adoecer e morrer. Chama-se coeficiente de letalidade. Vezes 100. Ele é sempre exposto em porcentagem. Certo? E aí, nessa figurinhazinha que a gente encerrar essa primeira parte, quando se trata de prevalência, ela tem um livro também. Quando se trata de prevalência, a gente está pegando o que pode aumentar a prevalência, ter novos casos, já que é os casos novos e os casos antigos. São doentes novos e pessoas que imigraram que já estavam doentes. Mas o que pode diminuir essa prevalência? Diminuir o número de casos já antigos. Ou as pessoas ficam curadas, ou as pessoas vão a óbito, ou as pessoas emigram com a doença para outro canto. Então, fica sempre esse tonel sendo enchido e sendo retirado. Enchido e retirado. Enchido e retirado. Tá? Então, a gente falou um pouquinho da história da epidemiologia, de Hipócrates, da figura de John Snow, que é super importante, dos objetivos dessa epidemiologia, como a gente pode usar essa epidemiologia, principalmente no planejamento, no monitoramento, na avaliação, e no diagnóstico da situação de saúde, e dos indicadores, porque sem os indicadores a epidemiologia ela não é nada. Principais indicadores: mortalidade, natalidade, morbidade. O de mortalidade geral infantil, materno, o de natalidade, que pode ser vários tipos, e o de morbidade, que os principais são incidência e prevalência. Incidência mede um risco, prevalência pega a força de subsistência daquela doença em uma determinada população, em um determinado local, certo? Vocês vão ter um exercício agora. Na próxima aula a gente vai tratar outra parte da epidemiologia e a gente se encontra no próximo vídeo.